Fala pessoal, beleza? Nessa aula número 10 do 3D Max, então eu vou passar para vocês a solução do teste 1, né? Como que eu faria aquelas modelagens que eu mandei para vocês fazerem, de uma maneira assim, mais prática possível, sem ficar complicando demais, né? A ideia aqui é a gente realmente conseguir modelar esses tipos de objeto da maneira mais fácil possível, né? Apesar de que a gente sabe que, como eu já disse nas aulas para trás aí do Max, que sempre vai ter assim várias maneiras de vocês fazerem a mesma modelagem. Por isso que é legal a gente já ter aprendido toda essa parte quase, né, de teoria da modelagem, para que vocês tenham o conhecimento das ferramentas para na hora que vocês forem fazer uma modelagem já decidir pelo caminho que vai ser talvez o mais fácil para vocês. O intuito real mesmo de eu ter passado esse teste para vocês, primeiro foi para visualizar assim, se vocês realmente absorveram a teoria que eu passei. Né? Porque seria fácil eu pegar e fazer a aula já antes de vocês fazerem a modelagem, né? E depois vocês basicamente copiarem mais ou menos o que eu fiz. Então aí eu não consigo saber se as aulas teóricas realmente fizeram efeito, né, no conhecimento de vocês. E dessa maneira, eu recebendo as modelagens de vocês antes, eu consigo ver aonde que está mais complicado, aonde que pegou mesmo para fazer a modelagem. E o outro intuito que eu tive é assim, geralmente, quando a gente vai fazer uma maquete, principalmente quando tiver projeto de decoração feito, o que vai acontecer? Muitas vezes o arquiteto, o designer, o que seja, eles vão mandar uma foto para vocês do móvel que eles querem, geralmente em baixíssima resolução, não dá nem para ver direito, mas é assim que funciona. Eles mandam uma foto, ó, eu quero esse sofá, quero esse móvel, quero isso, né? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar na biblioteca de vocês para ver se tem alguma coisa, né? Se já tem isso daí. Se não tiver, não vai ter jeito. Vocês vão ter que modelar, né? Vocês não vão perder o serviço ou falar que não dá ou colocar alguma coisa diferente, porque não vai dar certo. Eles vão insistir e vocês vão ter que modelar. Então é muito importante esse esquema, a partir de agora, vocês pegarem fotos de objetos, fotos de imóveis, do que seja, e tentar modelar, e pode ir me mandando essas modelagens para eu poder ajudar vocês. Então, assim, não tem segredo a modelagem no Max. Só que é treino em cima de treino. Quanto mais vocês modelarem objetos, coisas, melhores vocês vão ficar, mais rápido vocês vão conseguir fazer a modelagem. Então, não fica preso só no que eu estiver passando para vocês, porque quanto mais vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Até vocês vão criando um banco, né, de bibliotecas aí personalizadas. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, pelo primeiro que eu passei, que foi essa cadeira. E geralmente é dessa maneira mesmo que é mandada a foto, tá? É uma foto só. A gente não consegue ver o que tem atrás do objeto, na lateral. Então, meio que a gente tem que usar aí o nosso bom senso para fazer alguma coisa parecida, tá? A modelagem, para quem conseguiu fazer, ótimo. Para quem não conseguiu, então, qual que é a minha ideia? Eu vou passar todos esses detalhes, né? Porque às vezes, para vocês que nunca tinham feito nenhuma modelagem, fica meio tipo, como que eu vou fazer esse frisinho que tem aqui? Como que eu vou fazer esse tipo de coisa? Né? Os detalhezinhos que às vezes tiver em alguma dessas modelagens. Então eu vou passar uma maneira, né, de se fazer isso daí para vocês já saberem, toda vez que tiver, por exemplo, uma cadeira que tiver um frisinho desse daí, um elevado ali, vocês já vão saber que é dessa maneira. Qualquer objeto, né, vai desenhar um sofá, por exemplo, tem esse frisinho, vocês já vão saber como é que faz isso daí também. Então guarda bem
os detalhes que eu vou passar, porque sempre vocês vão fazer da mesma maneira. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer tudo também da mesma maneira que vocês fizeram, sem uma medida correta, tá? A gente vai fazer tudo na proporção, que é uma coisa muito importante também a gente ter, né, essa noção de proporção. Eu não quero só que vocês aprendam como, né, tipo o software no caso. Eu quero que vocês criem todo esse esquema de ter essa proporção na cabeça de vocês, saber criar um negócio a partir de uma foto, porque são coisas que no dia a dia vai acontecer bastante e a gente tem que estar bem ligado nisso daí. Então a cadeira, vamos ver. Como é que eu vou começar a fazer isso daí? Eu vou começar por essa parte aqui, ó. Né? Aí depois dessa parte eu vou fazendo o resto. Eu vou partir, ó. O que isso daqui mais me parece? Me parece mais uma box. Né? E depois eu posso ir editando essa box a partir do Edit Poly, que é a ferramenta que a gente mais vai usar, tá? Essa parte do Edit Poly, vocês têm que estar bem craque nisso daí, porque é o que vai ser usado praticamente em todas as modelagens, vocês vão observar isso daí. Então vamos lá. Eu vou começar, vou fazer aqui pela vista front mesmo, ó. Mais ou menos o formato do pé da cadeira. Aí depois eu vou ajustando ele. Como está tudo sem medida mesmo, eu vou ajustar mais ou menos aqui para ficar... Aí. Então, beleza. Fiz isso daqui. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vejo ó, que aqui, olhando esse de trás, ó, ele vem um pouquinho para frente, depois ele fica reto, depois ele vai para trás, depois ele dá essa curvadinha aqui em cima. Então, eu vou pegar, ó, aonde ele vai ficar reto. Ele está mais ou menos para baixo da metade. Vamos supor que a metade desse negócio, dessa perna toda aqui, fosse aqui. Então, ele está um pouco abaixo da metade dessa parte, que é onde vai ficar o assento. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui pela vista left. Eu vou transformar isso daqui para Editable Poly. Primeira coisa, tá? Então, botão direito, Convert to Editable Poly. E aí eu vou pegar os meus edges, nesse sentido, e vou dar o Connect, para ele criar um edge aqui. Quando eu criar esse edge, ó, ele vai criar exatamente na metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho, mais ou menos aqui, para eu ficar com essa parte aqui, ó. Tá? E aí depois eu vou ter mais essa outra parte para fechar essa parte reta minha. Então, aí eu tenho que fazer uma outra linha de edges aqui. Então, seleciono os de baixo, Connect. E aí eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, essa parte aqui, ó, estaria o meu encosto. O meu encosto não, o meu assento, né? Ok. Então, vamos lá. Agora, então, eu vou pegar pelos vértices e eu vou pegar isso daqui e vou fazer isso, ó, que é o movimento que eu tenho aqui, ó. Veio para frente e esse daqui ficou para trás. Vou ver aqui, ó. Vou ligar o F4 para a gente poder visualizar tudo. E aí eu posso agora dar uma ajustadinha pelos vértices aqui de trás. Né? Depois a gente pode vir ajustando aqui para ver o que mais vai fazer. Aqui eu percebo que ele é mais fininho do que a box que eu fiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar pela vista front aqui, ó, toda essa parte, né? Esses vértices.
E vou dar uma afinadinha aqui de leve. Pronto. Então tá, vamos deixar assim por enquanto. Agora eu vou pegar, ó, e vou fazer essa parte aqui de cima, né, dar essa arredondadinha aqui nessa parte de cima. Ó. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu posso já chegar ele um pouquinho mais para cá, né, porque ele já é mais fino mesmo aqui em cima. Então movi um pouquinho esse vértice. Deixa eu ver se embaixo também. Embaixo também não. Então eu posso pegar esse meu edge aqui e afinar um pouquinho. Como que eu vou arredondar esse negócio aqui? Ó? Eu pego esse edge e vou usar o chamfer. Né? Aumento aqui o amount e aumento aqui o meu número de segmentos. Vou aumentar mais um pouco. Beleza. Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui. Mais ou menos isso. Joia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os cantinhos aqui, né, ó, para não ficar retão desse jeito. Eu não sei nem se dá para perceber aqui, mas sempre, ó, tem uma, né, um abauladinho aqui. Não é esse negócio reto de uma vez. Então, como que eu vou fazer isso daí? Vou pegar um aqui, né? E aí eu tenho o loop. Só que aqui ele interrompeu a cadeia por causa do chamfer que eu utilizei. Então, o que que acontece? Eu vou ter que pegar e selecionar. Aí ele vai interromper ali. Como que eu faço? Ó, uma dica para a gente utilizar tanto o loop quanto o ring, né? Eu vou fazer aqui do lado para ficar mais fácil vocês visualizarem isso. Ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar alguns segmentos. Que assim, é um atalho, né? Vamos dizer, para a gente selecionar ou o ring ou o loop. Como que eu vou fazer? Ó? Então aqui, se eu quiser selecionar o ring, que são os paralelos, ó, eu pego um, né? Se eu deixar o Shift apertado e clicar no outro, ó, automaticamente ele vai selecionar o ring. E se eu deixar o Shift apertado e clicar nesse, automaticamente ó, ele seleciona o loop. Tá? Então esse daí é um atalho para vocês utilizarem na hora de fazer essa seleção de ring e loop. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse edge, vou deixar o Shift apertado, ele faz a seleção para mim até onde ele vai. Ó. Quando chega aqui no chamfer, observa que ele para. Aí não tem jeito. Aí eu tenho que pegar e selecionar todos esses daqui na mão mesmo, porque o ring aqui, no caso, não está funcionando. Eu posso fazer de outra maneira isso? Posso. Eu vou fazer do outro lado aqui para vocês verem. Peguei esse daqui, Shift, clico. Aí ele pega lá embaixo. Do outro lado, eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou vir aqui pela vista front. Eu vou deixar o Ctrl apertado para eu selecionar mais de um, né? Beleza. Só que esses aqui do meio, ó, eu não quero selecionar. Se eu der o chamfer nesses do meio aqui, eles vão ficar esquisitos. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo o Alt apertado e tiro eles. Eu poderia ter feito isso de uma vez, tá? Em todos, mas aqui no caso foi para mostrar algumas outras maneiras. Ok? Esse daqui. Né, para dar o acabamento aqui em cima, então eu vou pegar esse aqui de cima. Joia. E aí eu vou utilizar aqui o chamfer. Tomando cuidado, né, com o tamanho aqui dele, ó, é só um pedacinho de nada que a gente vai fazer. Dou uma conferida, né? Tá com 0,003. Então, aí eu confiro para ver se não deu nenhum problema
lugar nenhum aqui, né? Tá, beleza. O número de segmentos, né? A gente pode aumentar ou diminuir. Não precisa deixar muito segmento aqui, que como é um espaço pequeno, então, tipo, vou deixar 9. Ok. Prontinho, ó, tá feito, então, essa nossa primeira parte aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou copiar, né? Como os dois lados são iguais, então eu vou copiar para o lado aqui. Joia. Agora vamos para essa outra parte aqui, ó. Não, vamos fazer já esse outro pezinho aqui. Então, o raciocínio aqui vai ser o mesmo. Ele vai vir até essa altura aqui, né? Fechando. É tombadinho um pouquinho para trás. E um pouquinho mais fino aqui na frente. Então, vamos lá. Vou fazer a box aqui do mesmo jeito. Ó. Eu vou fazer aqui pela vista front. Para já ter o tamanho certinho aqui igual. Então, fiz uma box aqui. Vou botar aqui. Já vou converter ela para poly. Vou deixar ela mais ou menos aqui, mais ou menos, né, na mesma espessura. Vou colocar ela aqui no lugar dela. Aí aqui a gente vai mais ou menos no olho mesmo, né, para pegar uma proporção legal. Vamos ver. O ruim de fazer as coisas na proporção é que às vezes a gente fica meio sem saber o que está fazendo, né? Mas com o tempo vocês vão acostumando com isso. Então tá. Aí então aqui, ó, a parte de baixo é um pouquinho mais fina. Então essa parte aqui é um pouco mais fina do que a outra. Ok. Beleza. E agora vamos pegar esses edges aqui e vamos utilizar o chamfer também. Tinha usado 0,03, né? No outro. Vou manter esse tamanho. Ok. Beleza. Aí vou pegar e copiar esse daqui para o outro lado aqui. Então, para ficar no alinhamento, vou aproximar aqui só para ajustar esse alinhamento. Copio, né, com Shift. Ok. Beleza. Agora, essa parte aqui e essa. Então, a gente observa que tem um risquinho aqui. Ou seja, essa parte aqui ela é um pouco menor do que o nosso pé aqui, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui pela vista left. Vamos ver aqui, ó. Ele sai então inteiro, vem até encostar. Como ali está um pouquinho tombadinho, depois a gente ajusta isso daí. Beleza. Fiz a box. Aí eu vou posicionar ela aqui, né, no lugar dela. E ela não é tão fina como está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, já vou converter para poly. Vou pegar o vértice. E vou deixar, ó, só um espacinho de nada aqui. Movendo por aqui, ó. Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Vou ajustar aqui. Beleza. Vamos ajustar por aqui também. Ótimo.
Eu acho até que ela deve ser mais fina aqui por dentro, mas como essa é uma parte que não dá para ver, a gente pode deixar dessa maneira. Vou usar o chamfer também nessa parte aqui. Olha só, cliquei em um, cliquei no Shift, pronto. Seleciona já todos ali. Vou usar o mesmo 0,03. Ok. Aí eu tenho que ajustar aqui, ó, o encontro dela certinho com esse outro pé da cadeira. Então eu vou vir pela vista left. Sempre esse esquema de qual vista eu vou trabalhar, não tem assim uma certinha, tá? Vocês vão trabalhar de acordo com qual viewport está mais fácil de vocês visualizarem o desenho, né? Às vezes uma está mais fácil, né? É questão de, com o tempo vocês vão pegando aí qual que está melhor para se trabalhar. Beleza. Então aqui está feito. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais para cima, para não ficar tão comprido isso daí. Joia. Vou copiar para o lado de cá agora. O bom é que muitas coisas a gente pode copiar, né? Quando for igual, né? Beleza. Agora a gente vai ter uma travessinha dessa aqui na frente e provavelmente uma ali atrás. Então eu vou copiar essa daqui para cá. Elas são iguais. Vou rotacionar com o meu snap aqui ligado. Vou colocar ele no lugar aqui. Essa daqui, ó, se vocês observarem, ela está mais afastada do que essa, né? Essa daqui ficou só um frisinho, essa daqui já tem um afastamento, me parece, um pouquinho maior, apesar de isso aqui deve ser um reflexo, alguma coisa assim, mas vamos deixar mais ou menos aqui. Já está legal. E agora vamos ajustar os vértices aqui para ficar encostado certinho. Esse lado aqui, acho que eu vou ter que mexer aqui, porque eu tinha deixado ele mais tombado. Pronto. Beleza. E agora eu copio uma dessa aqui para trás. Beleza. Feito isso, a gente vai pegar essa que a gente fez aqui, na parte de baixo, e vamos copiar ela lá para cima para ser esse outro pedaço aqui. Então, Shift, copio. Me parece que ela é um pouquinho tombada aqui em cima, né? Tem uma curvinha a mais aqui. Então, vamos posicionar ela. Deixa eu ver se ela é tombada. Ela tem o mesmo... Ela não está retinha, ela está meio caída de acordo com a inclinação aqui dessa outra parte aqui. Então, eu posiciono, deixa eu ver a altura. A altura ela está mais ou menos onde começa a fazer a curva aqui. Então, seria mais ou menos por aqui. Vou pegar os vértices, ó. Posso editar por aqui mesmo, para ficar mais parecido possível ali com essa curva. Vou meio que centralizar aqui. Vamos ver. Tá. Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou descer um pouquinho. E parece que tá meio assim, né? Meio caidinho aqui. Joia. Beleza. E agora, para fazer essa parte reta aqui, ó, eu vou fazer direto dessa peça mesmo aqui. Vou fazer dessa.
dessa de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ó. Primeira coisa, eu vou criar um connect aqui, 2. Vamos ver o tamanho. Fica mais ou menos 3 partes iguais aqui. Então, eu criando 2, eu já tenho 1, 2, 3 partes iguais. Ele é um pouquinho menor do que isso daqui. Então, eu vou pegar esse polígono aqui de dentro, ó, vou usar o inset, né, para eu criar aquela bordinha. Deixar um pouquinho só menor. 0,004. Ok. E aqui eu dou o extrude agora para ele subir. Não preciso ir até lá em cima direto, tá? Posso deixar por aqui mesmo. Pego agora os meus vértices e vou colocar ele lá em cima. Ó. Só que ele sobe reto, né? E agora eu tenho que tombar isso daqui e ajustar de acordo com essa outra parte. Então aqui eu posso pegar, né, dar aquela viradinha mais ou menos aqui e ajustar o posicionamento dele aqui. Pronto. Beleza. Aqui no caso, olha só, ele é bem fininho, né? Então vamos afinar isso daqui para não ficar muito diferente. Então eu vou pegar por aqui mesmo, ó. Eu poderia até ter regulado isso no inset, mas como já fez, ó. Então vou pegar esses vértices aqui e esses. Vou trazer para cá. E vou pegar esse daqui e esse e vou trazer para cá. Pronto. Aí agora é só ajustar aqui na parte de cima. Agora está mais parecido. Beleza? Prontinho. Ó. Então a estrutura da nossa cadeira está feita. Tem essas bolas aqui, nesses botões, que aí a gente pode fazer. Vamos já fazer isso daí antes. A gente pode fazer isso, ó, com a esfera e diminuir aqui. Tá? Seria uma maneira de fazer. Vamos fazer desse jeito mesmo? Digamos assim que seria o jeito mais fácil para a gente fazer, tá? Então, eu tenho duas aqui e uma aqui. Então, vamos lá. Uma aqui. Aí eu já vou deixar essa daqui no jeito. E depois a gente vai só copiando. Então, achato ela. Não tem problema se eu colocar ela aqui para dentro. Eu não vou deixar ela assim, porque senão vai ficar essa folga aqui, tá? Então eu vou deixar ela meio para dentro mesmo da cadeira. Vamos ver o tamanho mais ou menos isso. Talvez um pouquinho menor. Então fica uma aqui, copio, 2. Já copio esses dois para cá. Modelagem no Max é um esquema assim, muita paciência, né? A gente vai criando detalhes, colocando, mas é um negócio que se vocês começarem a fazer, vocês vão ver que vocês vão passar a hora muito rápido. Vocês vão fazendo, colocando detalhe. É muito legal trabalhar essa modelagem aqui. Principalmente depois que vocês terminam, né? Que vocês vão para nossa, né? Bacana que ficou. Beleza. Joga ele aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui. Mais um lá no fundo. Então vou pegar esses dois aqui. E jogo aqui. Só, né? Não. Mais um lá em cima.
Então, pego esses dois, copio e jogo lá em cima. Isso. Agora sim, está pronta aqui a estrutura da nossa cadeira. Agora a gente vai para o assento. Qual é o formato que esse assento tem? Se vocês observarem, ele parece uma chamfer box, né? Só que ele tem um quebradinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, vamos fazer isso com a box, para eu poder explicar alguns detalhes que acontecem quando vocês estão modelando, ó. Na hora de arredondar, né, o lance da box. Então, eu vou fazer com a box aqui, ele sai mais ou menos certinho do tamanho aqui. Vou deixar passando um pouco. Super fininho, né? Ele ainda até mais fino do que isso, mas depois eu ajusto. Então, beleza. Ó. Vou posicionar ele aqui certinho. Joia. Depois aqui a gente faz uma entradinha para ele não... Se bem que ele tá... Parece que não tem, né? Parece que tá inteiro mesmo. Ótimo. Se eu deixar ele assim, ele vai ficar parecendo um pedaço de madeira, né, em cima da nossa cadeira. Aí o que acontece? Ó? Eu vou ter que arredondar isso daqui. Então, uma das coisas que a gente usa muito na hora de modelar, assim, coisas que vão precisar de mais detalhes, né, de mais segmentos na hora de arredondar, a gente faz a modelagem com poucos segmentos, né, é chamado isso de modelagem low poly, ou seja, um baixo número de segmentos. E aí a gente adiciona ou Mesh Smooth ou Turbo Smooth, um deles, para dar o acabamento final. O que vai acontecer? Eu vou usar aqui o Mesh Smooth, esse daqui. Ó, o que ele vai fazer? Se eu aumentar meu Iterations aqui, ó, ele vai arredondar tudo. Por quê? Porque eu não tenho uma quebra, né, para indicar onde eu não quero que arredonde. Então, como que a gente vai fazer para ele não virar esse ovo, né, que fica aqui? A gente vai adicionar alguns segmentos para indicar essa quebra, né, da superfície para ele não poder arredondar. Então, olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, nessa parte, ó, vou selecionar esses todos, vou dar um connect aqui com 2, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aproximar isso dali da minha ponta, ó, tipo aqui, por exemplo. Ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Peguei aqui, connect, aproximei da minha ponta. Pronto. Vamos ver agora o que o Mesh Smooth faz. Ó. Olha só a diferença. Ó. Aqueles segmentos que eu adicionei, eles já travam o funcionamento assim inteiro do Mesh Smooth ali direto. Então aí vocês já conseguem dar um formato. Então toda vez que for arredondar alguma coisa, com o Mesh Smooth ou o Turbo Smooth, vocês têm que criar segmentos, né, nas pontas aí no caso, para que ele não arredonde o nosso objeto inteiro. E aí em cima disso agora, o que a gente tem, eu consigo trabalhar para ir chegando num resultado parecido com esse. Então a primeira coisa que eu percebo aqui, ó, é que essa pontinha aqui ela é meio quebradinha, ela não é reta, né, do jeito que está aqui. Parece que ela chanfra um pouco aqui. Então eu vou pegar, voltar no meu Editable Poly, vou isolar esse objeto aqui para a gente ver só ele. Ó. E aí eu vou fazer essa quebra. Ó. Vou pegar aqui, quebra aqui, quebra aqui. Na parte de trás,
Vou fazer a mesma coisa. Não tenho certeza se é, mas vamos quebrar mais um pouquinho. Pronto. Então, agora ele deu uma quebradinha a mais, né? Eu posso trabalhar visualizando, né, o Mesh Smoke aqui no caso, para eu poder mexer aqui, né? Aí eu consigo visualizar como realmente está ficando isso daí. Vou voltar. Tá legal isso daí. Aqui, ó, a gente observa que ele dá, nessa frente aqui, ó, ele puxa um pouquinho no meio, né? E aqui também parece que ele dá uma subidinha, ó. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. Eu vou adicionar então, ó, segmentos nesse sentido. Vamos ver, eu acho que um já resolve o nosso problema aqui. Ok. E aí eu vou pegar, vamos já deixar aqui para visualizar, ó. Tá, eu peguei um segmento aqui e estou puxando um pouquinho para frente. Essa lateral, acho que eu vou fazer igual também. Para ele ficar um pouquinho mais redondinho, né? Não ficar aquele negócio tão reto no canto, né? Tá. E aí eu tenho essa subidinha. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver. Tá. Tem essa parte aqui do... Deixa eu voltar isso. Essa parte aqui de cima, né? Que ela dá uma subida. Deixa eu ver como tá o número de segmentos aqui. Talvez a gente tenha que colocar um pouquinho mais, né? Nessa parte aqui, ó. Aqui eu vou pegar também esse do meio aqui. Aí quando chega nessa parte, vai de cada um, né? Cada um vai adicionando os detalhes, colocando os detalhes de acordo com, né, o movimento que vai dar aqui, nesse assento, esse tipo de coisa. Já começa a ser coisas mais pessoais, né? Vamos dizer, que a gente vai mexendo, mexendo, e vai vendo como vai ficando isso daí. Não existe assim agora uma regra, né? Tem que ser desse jeito, não sei o que, não. Tá, já deu uma levantadinha aqui. Tá mais ou menos do jeito que tá lá, né? Bom, vou colocar mais alguns aqui, ó. Porque aqui até a gente vai precisar por causa desses frisos aqui, né? Mas agora eu vou colocar só para, no caso, movimentar. Né? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Tá legal. Bom, então, tranquilo. Ó. Vamos ver como é que tá ficando aqui na cadeira. Joia. Eu vou agora fazer o seguinte, ó. Vou tampar um pouquinho dessa parte aqui de trás. Como que a gente vai fazer isso? Ó? A gente pode fazer direto com o vértice, ó. E só
Vamos pegar esses daqui, mover um pouquinho mais para cá. Esses daqui, opa, um pouquinho mais para cá. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Puxo esse para cá e esse para cá. Quando ele fica muito assim, tipo na hora que eu arredondo, por exemplo, ele puxa muito para frente, aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Lembra que é só adicionar mais segmentos, ó. Então eu posso pegar todos esses daqui e jogar mais dois mesmo. Porque aí eu vou diminuindo a influência, né, que vai tendo aqui no Mesh Smooth. Ó. Se arredondou muito e vocês não conseguem melhorar, é só colocar mais segmentos. Ó. Beleza. Agora eu tampei. Joia. E agora o nosso friso aqui. Como que a gente vai fazer isso daí? Ó? Vou isolar aqui de novo. Então ele está nesse meio aqui, né? Tem esses dois. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu mudar a cor disso, está muito clarinho. Ele fica mais ou menos ó, na mesma direção dessa parte aqui, né? Ó, de cima. Deixa eu ver se fica certinho. Não dá para saber, mas parece que sim. Vamos deixar na mesma direção que está esse daqui. Então, ó, vou selecionar aqui o meio. Eu vou precisar fazer essa linha de segmentos aqui, tá? Para poder adicionar. Ó. Tá, beleza. Daqui, vou mover para cá. Ok. Então, esse daqui vai ser o espaço que vai estar esse meu friso. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar o chamfer para dividir isso daí em dois. Para a gente ter em duas partes. Acho que o tamanho está legal. Baixar um pouquinho aqui depois, né? Ficou meio para cima. Ok. Aí, esses dois, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar os polígonos que eu tenho aqui. Nesses segmentos, né? Então, como que eu vou fazer? Para trocar de edge para polígono, eu vou deixar o Ctrl apertado e vou apertar no polígono. Aí ele vai selecionar todos os polígonos que estão ligados a esse daqui. Aí eu posso vir aqui com o Alt e tirar, né, os que eu não quero. Pronto. Aí eu fiquei só com esses daí. Como que eu vou fazer esse avançadinho que tem aqui, ó? Eu vou pegar e dar o Extrude, sempre como local normal, tá? Para ele poder fazer certinho, né, a volta. E eu vou fazer ele para dentro. Ó, um pouquinho para dentro. Beleza. Se eu der o Mesh Smooth agora, ó, o que ele vai fazer? Olha só. Ele faz só um afundadinho, né? Então, toda vez que vocês quiserem só o afundadinho, vocês já sabem o que tem que fazer. São esses procedimentos, né? Joga o extrude para baixo. Ó, fica o frisinho para baixo, para dentro, né? Certinho. Porém, eu quero que ele faça para cima. Mas, de qualquer maneira, eu jogo ele para baixo, que é para ele dar uma forçada, né? Ter um número de segmentos a mais ali para forçar na hora que eu subo. Senão ele vai arredondar muito e vai acabar ficando estranho. Então, sempre que tiver uma parte para cima, vocês jogam o extrude para baixo primeiro. E depois eu vou usar o bevel. Por que eu vou usar o bevel? Para ele dar uma chanfradinha. Então, ó, um pouquinho. Aí aqui é olhão total mesmo. Ó. Local normal também, tá? Não esquece disso. Ó. Vou passar um pouquinho. Vou ter que fazer teste aqui, porque não... 0,015. Talvez fique até muito.
Quando começa a mexer com valores menores aqui, fica meio... 0,05. Bom, pronto. Vamos ver se não ficou muito alto. Aceitável, né? Até parece que está um pouquinho mais alto do que está lá, mas está beleza. Deixa eu arrumar aqui essa parte que ficou muito alta. Sei lá o que eu fiz aqui que deu uma... Não vou deixar igualzinho os dois lados, não, mas... Acho legal ter essa diferença, né? Não ficar tudo igualzinho. Ok. Bom, deixa eu jogar uma corzinha aqui pra gente ver. Muito bem. Vou só dar uma melhoradinha aqui para vocês poderem ver aqui como é que fica, né? Nada absurdo, mas... Eu... Beleza. Então, olha só. Tá quase, né? Tá? Ficou parecido. Então é isso, ó. Esse é o primeiro exercício. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pausas, né? Eu faço uma pausa, depois eu junto tudo na edição, só para não correr o risco de dar problema e eu ter que fazer tudo de novo, tá? Então, beleza. Já já a gente volta pro próximo. Bom, o segundo seria esse móvel aqui. Então, aqui a gente observa ó, que a gente tem a box, né, normal, e parece que tem um recuozinho aqui de leve para fazer um pezinho. Desse lado aqui não dá para ver, mas aqui me parece que tem. A gente vai fazer para vocês verem aí como que eu faria. Aí aqui a gente tem normal. A gente pode fazer com a box mesmo, da mesma maneira que a gente fez o outro. E a gente tem essa linha que fica em volta aqui, marcando o tecido. E aí a gente vai ver como que é feito isso daí. Então vamos lá. Vou começar criando a box. Qualquer tamanho aqui, né? Mais ou menos. Vamos ver. Tá, mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos por aqui. Beleza. Já vou mover ela para cima. E vou fazer os dois pés aqui, esse lado e esse. Ele é um pouquinho para dentro, né, da box. Então, vou fazer um lado aqui e depois eu faço a cópia para o outro, tá? Então tá. Deixei esse espacinho mesmo aqui, tá? Vou converter para poly. E aí vou editar os vértices. Aqui eu vou encostar.
Aqui, como a gente vai fazer aquele pezinho que eu falei para baixo, então eu vou mover um pouquinho para cima, bem pouquinho, só para a gente ter essa outra parte. Vou ajustar aqui na vista top também. Um pouquinho mais para cá. Aqui. Mais ou menos por aqui. Beleza. Depois a parte de cima aqui a gente vai ajustando conforme a gente for fazendo. Acho que eu vou deixar ele um pouquinho mais alto. Mais ou menos aqui. Deixa eu pôr esse mais para cima. Vamos ver. Mais ou menos por aqui. E aí, como que a gente vai fazer esse recuo aqui de baixo? Ó? Eu vou pegar o polígono, vou usar o inset para fazer a borda aqui dentro, né? E vou dar o extrude nessa parte. Ó. Aí eu vou aqui até encostar no chão. Bom. Certo? Ó. Aí eu fico com esse pezinho aqui recuado. Tem uma leve chanfradinha, ó, nessas bordas aqui. Então, mesmo esquema. Pego esses edges aqui. Posso até pegar esses aqui de baixo também. Nesse pezinho aqui nem precisa. Vamos fazer só nessa parte. E aí a gente usa o chamfer. Pelo jeito ficou enorme isso aqui, porque tá grande. Bem de leve aqui. Beleza. Então, o pé é isso daí. Aí eu posso pegar e copiar para o lado de cá. Ok? Pronto. Primeira parte está feita. Agora vamos ver como que a gente vai fazer isso daqui. Ó. Né? O assento, que geralmente é o que mais dá dor de cabeça sempre. Bom, mesmo esquema do outro. Ó. Vou jogar aqui, vou converter ele para poly já. E já vou jogar o... Esse ao invés do Mesh Smooth, eu vou jogar o Turbo Smooth. Só para a gente ter um comparativo. Né? Vocês vão ver que é bem parecido. Ó. Acontece a mesma coisa. Ó. Como eu não tenho nenhum edge delimitando ali aonde vai, né, funcionar mais o meu Turbo Smooth, ele vai arredondar tudo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar todo mundo aqui. Vou dar o Connect 2. E vou jogar lá no pontinho. Vou pegar aqui, Connect, mesmo esquema. Aí agora ó, já tenho o formato que eu quero lá. Super simples esse esquema. Sempre vocês vão fazer desse jeito. Joga esses edges para as pontas, que aí ele faz o redondo certinho. E aí, depois disso, eu posso, por exemplo, né? Vou pegar os edges daqui, ó, Shift. Vou jogar o Connect para fazer um só no meio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó.
para todo mundo já ir para as laterais aqui, eu vou usar o Scale. Ele vai meio torto. Bom, eu posso ajustar depois. Se eu jogar a escala para fazer um pouquinho mais redondo para o lado, né? Deixa eu ver. Depois eu tenho que pegar esses, ó, só para ficar no mesmo alinhamento. Na hora que eu uso a escala, ele fica meio fora. Eu vou ajustar aqui. Vamos ver depois se não foi muito. Tá. Só para ele dar essa arredondadinha. Legal. Que aí a gente consegue um pouquinho mais de definição aqui, ó, né, nessas pontas. Beleza. Se eu quiser movimentar um pouquinho, né, isso daqui, para não ficar reto aqui a parte de cima, eu posso pegar, então, criar alguns segmentos daqui. Eu já vou deixar esses dois aqui, ó, que eu vou precisar para fazer isso daqui, né? Então, eu vou deixar esses dois aqui, certinho. E aí eu vou criar nos meios aqui. Vou deixar dois. E aí eu vou jogar nesse outro meio mais dois. Tá. E aí como que eu vou movimentar isso daqui? Eu posso pegar com o vértice eu posso ir movimentando aqui pelo vértice. Só movendo mesmo, para cima, para baixo, só para dar um pouquinho de movimento nele. Depois a gente vai usar mais um negocinho aqui para dar um pouco mais de movimento. Só para não ficar aquela coisa muito retona. Tá. Por enquanto, bem suave, só para tirar um pouquinho essa dureza, né? Beleza, ó. Agora, como que a gente vai fazer esse esquema das linhas aqui que vão fazer essa divisão? A gente vai ter que selecionar esses edges que fazem parte, né, onde vai ter essa linha, e aí criar um shape disso. Então, onde que está isso daí? Vamos lá. Acho que é esse e esse. Então, eu vou pegar esses segmentos, mais esses, e aí eu vou pegar os da ponta. Seria esse aqui, esse daqui, esse daqui. Aqui embaixo tem? Acho que embaixo não tem. Então, esse virou para lá. Esses dois. Na parte de trás. Esse daqui. Eu estou sempre clicando o Ctrl para continuar a seleção. E depois o Shift para fazer o ring, tá? Então, esse.
mais esse de trás. Ok. Então, essas daqui são as linhas que vão formar, os edges que vão formar esse ressaltozinho aqui. Então, uma outra maneira de fazer isso, a gente poderia até fazer do jeito que eu passei na cadeira, mas aí daria muito trabalho, e aí como tem encontro de edge, acabaria ficando meio esquisito. Daria muito mais trabalho. Então, qual que é a maneira mais simples de vocês fazerem que dá um resultado bacana? É vocês selecionarem todos os edges, né, que vão fazer parte do que vocês forem fazer. E aí a gente vem aqui, ó, no Create Shape from Selection. Então, deixa eu ver com o Turbo Smooth. Tá. Se ele acabar entrando aqui em algum lugar, depois a gente volta só para arrumar isso daí. Mas vamos ver o que vai dar. Ó. Então, Create Shape from Selection, ele vai criar uma line, né, um shape disso daqui. Vou dar OK. Beleza. Então, eu tenho o meu Shape 1. E aí, o que eu faço com esse Shape 1? Eu pego e deixo ele ligado. Ó. Enable. Aqui ele está saindo fora mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Como ele acabou saindo, eu acho que o melhor, então, é eu fazer o seguinte. Eu vou transformar já ele pronto, assim, em Editable Poly. Vou converter aqui para Editable Poly. E agora eu vou selecionar esses meus edges. Só que eu vou diminuir um pouquinho esse Turbo Smooth, senão eu não consigo pegar nada. 2. 2 tá bom. Deixa eu ver. Vou deixar com 1 mesmo. Ó. Então, converti. Eu estou fazendo isso daqui de novo, porque assim, como eu selecionei e ele estava a linha de uma maneira, né, sem o Turbo Smooth, na hora que eu jogo o Turbo Smooth depois de criado o shape, ele acaba dando uma diferença. Então aí dessa maneira agora a gente consegue pegar mais certinho, né, isso daí. Acho que é nesse. Então mesmo esquema, né? Vou selecionando aqui todos os locais onde vão fazer o meio ali, que a gente vai sofrer um pouquinho agora para pegar as 3 partes, né? Mas a gente acha. Então tá, as laterais são essas. Eu acho que deve ser esse. Esse. Pronto. Então beleza, está selecionado o que a gente precisa. Deixa eu ver. Tá. Agora sim, ó. Create Shape from Selection. Shape 1, ok. Aí eu seleciono meu Shape 1 e Enable em Render, Enable em Viewport. E aí eu posso aumentar, né, esse tamanho aqui para ele fazer a linha. Olha só. Aí ele faz a linha certinho. Vamos jogar aqui a cor, né, o branquinho mesmo. Vou pegar aqui só nessa linha e jogar preto. Né? Muito bem. Marcadinho certinho com essas linhas que a gente precisa.
A gente pode também pegar depois aqui, se fosse o caso, né? Jogar o FFD, né? Control Points. Se fosse o caso de querer, né, dar uma movimentadinha a mais aqui, alguma coisa. Só tem que tomar cuidado porque às vezes ele vai tirar da linha. Mas é uma maneira também depois de vocês poderem movimentar um pouco mais, se for o caso, né? Nos cantos aqui e tal. A gente pega algum dos próximos exercícios para usar melhor o FFD. Beleza. Então, mais um feito. Já já a gente vai para o próximo. Vamos lá. O terceiro é um que geralmente assim as pessoas mais têm medo, né, de fazer a modelagem, que é a parte de sofá, de poltrona, esse tipo de coisa. Então aqui a gente vai fazer pela chamfer box, que aí a gente consegue já fazer de uma maneira mais fácil, né, essa parte aqui do braço aqui da poltrona, que é arredondadinho e tal. Mas se vocês fossem fazer, por exemplo, pela box, o raciocínio é o mesmo do exercício passado. Então vamos lá. Vou começar então criando o chamfer box. Vou fazer primeiro o braço, para depois ir para o restante. Então, mais ou menos aqui. Depois eu vou ajustando o tamanho certinho. Tá. Fillet. Beleza. Mais ou menos por aqui. Vou converter já para poly. Depois a gente vai dar uma movimentadinha nisso daí para não ficar tão certinho. Para isso, eu vou colocar segmentos aqui, nessa parte. 3 tá bom. Nessa parte aqui também. 3 também. E vou colocar... Essa parte de colocando segmentos não tem assim uma regra, né? A gente vai meio que na experiência, né? Quanto mais vocês forem modelando, mais vocês vão meio que sacando, né? Onde que é legal colocar segmentos. Já vou jogar o Mesh Smooth aqui para a gente começar a mexer nele, ó. Se eu pegar dentro do Mesh Smooth, ó, eu posso pegar aqui, por exemplo, no Subobject, o Vertex, por exemplo, né? Ele vai mostrar alguns aqui para mim, ó. Eu consigo, né, ó, fazer algumas coisas aqui. Então eu posso pegar, exemplo, né, ó, essa cadeia toda aqui, ó. E eu posso dar uma arredondadinha, né, nessa parte. Eu consigo ir mexendo, né, pelo subobject dele. Olha só. A gente já vai dando um certo movimento aqui. Não que esse tenha, tá? Esse daqui, se a gente observar, ele até não tem, mas é legal já para vocês saberem onde que vai fazer isso daí. Então tá, um lado tá feito. Agora eu vou espelhar ele pro lado de lá, né? Usar o mirror para fechar no copy, ok.
E vou mover ele para cá. Vamos ver aqui mais ou menos a distância. Bom, a distância agora aqui vai meio no olho. Depois que a gente fizer a parte da frente aqui, vai ficar mais fácil de visualizar a distância certa. Vamos fazer essa base aqui. Mesmo esquema, vou fazer com a chamfer box também. Deixa eu aproximar aqui. Bom, tem uma partezinha aqui de trás, ó, que a gente consegue ver. Então eu vou fazer um pouquinho menor. Depois eu vou ajustando. Um pouquinho mais alto só. Por aqui. Vou converter para poly. Vou fazer o mesmo esquema. Ó. Converter para poly, vou ajustar aqui ó, a distância. Aqui tá bom. E aí eu posso, né, movimentar um pouquinho para frente aqui, ó, dá para ver que ele vem um pouquinho. Então eu posso jogar 2 segmentos aqui. Posso pegar esse daqui. Jogar um. Nessa parte eu nem preciso jogar porque vai estar o outro por cima. Então não tem muita necessidade. Beleza. Agora eu vou pegar esse daqui e vou copiar para cima. Aqui. Aí ele vai ser mais alto, né, do que esse. E ele vai estar um pouquinho mais para frente também. E a altura final dele vai ser tipo 2/3 do braço. Então vamos lá. Mais ou menos aqui. Vou voltar esse para o meio. Como ele está um pouquinho mais para frente. Nem tanto. Por aqui, sim. E aí eu posso movimentar um pouquinho da mesma maneira. Eu vou adicionar agora alguns segmentos nesse sentido. 3. E aí eu posso fazer aquele mesmo esquema, né? Dar uma erguidinha aqui, um pouquinho aqui. Só para ele não ficar tão retão, né? Posso dar uma amassada nele aqui para... Posso usar também o vértice do Mesh Smooth, tá? Ou do Editable Poly. Aí eu vou moldando aqui mais ou menos de acordo, né, com o que a referência, com a maneira, né, o formato que eu quero dar para ele. Vamos ver. Ah, beleza. Já engana.
Beleza, agora eu vou fazer a parte de trás. Essa parte de trás, ó, ela vai até a altura do braço. Então, vou fazer outra chamfer box aqui. Observa que a malha aqui ficou bem chacoalhada, tá? Mas aqui, até que não... Isso aí é coisa do Mesh Smooth, né? Porque a malha em si mesmo, ela tá certinha. Então, não precisa muita preocupação com isso. Mesmo esquema, converto para poly. Ajeito aqui meus vértices. É sempre a mesma coisa. A gente faz a forma inicial, aí transforma para poly, e aí começa a moldar, né? No caso. Jogo aqui o connect, vou jogar 4. Vou jogar 4 porque eu vou dar uma levantadinha nele aqui. Tem coisas talvez que eu esteja fazendo aqui que fique um pouquinho diferente lá, mas é para vocês irem vendo alguns detalhes, né? Como que eu faço. Então, tipo, dei uma levantada. Se eu quiser levantar o meio, ó, eu pego essa parte, jogo aqui o connect, e aí eu tenho os vértices aqui do meio, né? Eu posso também dar uma mexidinha. Esse esquema vocês vão acostumando a modelar com poucos segmentos, no caso, já meio que sabendo o que vai dar no final, né? Então, vou jogar o Mesh Smooth agora. 2. Pronto. Olha só. Depois aqui eu posso só dar uma ajustadinha aqui. Vou pegar por pedaços mesmo, né, os vértices, só para chegar mais próximo aqui do braço. Beleza. Maravilha. Agora, a almofadona aqui em cima. Vamos ver, vamos fazer com a box. Então, volto aqui para a box. Vou fazer ela por aqui, ó. Então, é o seguinte, ó, eu vou deixar ela fininha, tá? Não vou fazer, eu vou fazer pensando nessa parte mais fina, porque essa parte do meio depois eu puxo para frente. Então, deixo ela fina. E aí, vamos lá. Converte para poly. Vou só ajustar o tamanho dela aqui. Mais alto um pouquinho. Depois a gente só vai rotacionar ela ali. Então vamos lá, ó. Vou criar os segmentos aqui, que é onde eu vou puxar ela. Então olha só, ela é mais ou menos aqui, é onde começa a vir para frente, né? Então mais ou menos por aqui. E vou jogar mais 2 aqui. Mais ou menos por aqui. Pronto. Por enquanto não parece nada com uma almofada, né? Mas agora a gente vai começar a dar o formato nela. Vou pegar esses 4 vértices, deixar na perspectiva, e vou puxar para frente. Ó.
Então pode puxar um pouco mais assim, porque vai... Quer ver? Ó, na hora que eu colocar o Mesh Smooth, por exemplo, ó, ela já quebra bem, né? Então pode pegar esses 4 vértices e dar uma boa puxadinha para cá. Esses 4 aqui de trás, vou ter que isolar ele para vocês enxergarem. Ó. Esses aqui de trás eu também vou puxar. Vou voltar aqui. Não tem problema se ele entrar um pouco aqui dentro da parte de trás, que depois a gente vai pegar e vai rotacionar ela, né, para ficar certinho. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Observa as pontinhas aqui, ó, que elas são bem juntinhas, né? Então eu vou pegar esse vértice e esse e vou usar o Weld para juntar eles em um só. Ó, vamos aumentar o valor. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, o Weld. E vou fazer lá embaixo também, mesma coisa. Esse aqui, Weld. E esse, Weld. Aí a gente já começa a poder mexer um pouquinho melhor. Ele deu essa afinadinha aqui no meio, né? Aí agora, vamos começar a ajustar um pouquinho a nossa... Dar um formatinho mais legal, né, nela. Vou colocar alguns segmentos aqui para poder moldar um formato nela. Por aqui também. Beleza. E aí, vamos lá. Vou começar a dar um pouquinho de forma nela. Aqui na parte de baixo, basicamente, eu estou ajustando pelo encosto do sofá. Tá? Depois talvez tenha que mexer, porque na hora que dá o Mesh Smooth, ela dá uma encolhida. Não vou fazer igual aos dois lados, para não ficar igualzinho. Aí aqui vai a gosto, né? A gente vai meio que dando um formato aqui nela para sempre o mesmo esqueminha. Vai adicionando para poder controlar esses vértices, né? Mas ali eu vou ter que ligar. Nessa parte, observa que ele não fez a ligação aqui. Então eu posso usar o cut nesse ponto, nesse, né, para criar essa ligação, ó, desse nesse. Agora eu vou crescer ela um pouquinho para o lado. Então, tipo, daqui. Mesmo esquema, tem que fazer o cut ali para ele juntar esse pedacinho com esse. Aqui embaixo eu nem vou mexer porque não vai aparecer, né? Esse shift, aí vou no connect e aí vou no cut. Esse, esse. Se eu fosse fazer a almofada inteira certinho, eu teria que fazer essa ligação lá também, tá? Mas aqui é só um esquema para eu poder dar uma subidinha aqui. Sempre é legal fazer essas bordinhas que eu estou fazendo para não ficar
tão reto a lateral, né? A gente consegue mexendo aqui um pouquinho para dar um pouquinho mais de movimento. Mais ou menos isso. A ideia aqui não está sendo nem fazer igual muito a da foto, tá? É mais mostrar a maneira que vocês vão fazer esse tipo de objeto. Agora eu vou deixar ligado aqui para poder ajustar certinho. Depois que vocês fazem assim meio que o formato básico, aí é legal deixar o Mesh Smooth aparecendo, né? Ligando aqui o Show End Result, para vocês poderem moldar, visualizando realmente como está ficando, né? Principalmente essas partes assim de baixo e tal. Aqui no caso eu só estou encostando um pouquinho melhor. Ali como eu não dei o cut já deu um errinho, mas não tem problema agora. Mais ou menos isso. Agora eu vou rotacionar ela aqui para encostar melhor. A outra é mais fininha um pouco. Vou deixar ela um pouquinho mais fina. A parte de trás eu nem me preocupei muito em ficar ajeitando, porque não vai aparecer. Mais ou menos isso. Beleza. E aí a gente tem esse pezinho aqui embaixo. Não dá para ver ele direito, né? Mas eu vou fazer ele com Editable Poly também para vocês verem uma maneira de fazer. Ó. Por exemplo, vamos supor que ele seja mais ou menos nessa espessura. Ó. Uma box aqui. Eu poderia fazer isso com 3 boxes, por exemplo. Né? Faz uma para cá, uma lá para trás e a outra chegando. Mas eu vou fazer com 2. Ó. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Então, ó, uma copio a outra para lá. E aí nessa daqui, ó, eu vou converter ela para poly. E o que eu vou fazer? Ó? Vou criar os segmentos nesse sentido. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Para quê? Para eu ter esse polígono e dar o extrude nele. Depois eu posso só mover, pegar aqui pela vista lateral e movimentar ele quando eu não quer pegar, não adianta. Aqui. E aí copio
para o outro lado. Pronto. Vou dar uma corzinha. Branco, né? E tá lá. Mais ou menos isso daqui. A almofada só que eu fiz diferente, mas o raciocínio, essa daqui seria mais fácil, né? Porque ela tem menos detalhes, só uma puxada. Eu dei umas entortadinhas nela aqui para vocês verem um pouquinho diferente, né? Como que poderia fazer para ir dando formato na almofada. Beleza? Já já o próximo. Bom, o quarto exercício, ele dá uma assustada, né, de leve pelo formato que a gente tem aí no assento, mas vamos ver uma maneira aí da gente fazer isso sem muita dor de cabeça, né? No caso, a gente vai utilizar a line. A gente vai utilizar a line fazendo os perfis, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar esse perfil, né? Ele vem, sobe, dá uma viradinha, vai até lá em cima. Só que eu não vou fazer esse perfil fechado, olha só. Eu vou fazer aqui, então, ele vem um pouco aqui, aqui, por aqui. Mais ou menos isso. E aí vou utilizar o late. Min. Deixa eu arrumar só a line aqui, que ficou uma bordinha meio pro lado errado. Pronto. Ok. Então seria esse perfil aqui, mais ou menos. Agora aqui a gente vai dando uma ajustada para ele ficar mais parecido. Beleza. O próximo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um Edit Poly para eu poder baixar, porque como aqui vai ficar mais alto e aqui fica mais ou menos no mesmo nível, né? Então eu vou baixar um pouco essa parte aqui da frente. Então aqui, vamos imaginar que essa é a parte de trás e aqui vai ser a nossa parte da frente. Vamos ver se vai dar certo desse jeito. Só, a ideia aqui é deixar uma um pouquinho mais baixo do que a outra. Eu posso até pegar essas daqui e subir. Depois a gente vai usar o FFD para fazer certinho, mas já mais ou menos montar aqui essa diferença de altura para ficar mais fácil depois. Se a gente deixa para fazer isso depois, complica bastante, fica muito complicado. Então, mais ou menos isso, só para a gente moldar esses vértices para ficar certinho. Como eu disse que eu não tinha feito a... Deixa eu ver, jogar um... Antes de eu continuar, jogar uma linha de segmentos aqui, nesse ring, que ficou muito espaçado, né, ali. 2. 2 tá bom. Deixa eu só dar uma conferida aqui.
Não precisa ficar igualzinho, mas a gente dá uma melhoradinha. Tem alguns que correm para fora aqui. Só dar um ajuste de leve aqui para não ficar tão fora, né? Beleza. Bom, aí o que acontece? Como eu não fiz espessura, né, ela está aberta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar o shell para dar essa espessura no objeto. Então, shell, no outer amount, tá? Coloca aqui uma espessura. Mais ou menos isso. Deixa eu... Imaginando que ali depois a gente joga Turbo Smooth, mais ou menos isso, ó. Beleza. E aí, como que a gente vai fazer esse acento, né, já direto aqui no nosso desenho? Então, ele sai mais ou menos no alinhamento da minha base aqui de baixo, né? Mais ou menos aqui. Ele fica só uma pontinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho esses daqui, que estão aqui dentro, porque eu vou apagar essa parte toda para poder criar isso daí depois. Então eu vou deixar só aquela parte ali um pouquinho mais para cima, e aqui eu nivelo mais ou menos desse tamanho. Tá. Aí agora eu vou pegar, jogar o Edit Poly de novo. Eu não estou transformando para Poly, direto convertendo, né? Ao invés de converter, eu estou jogando aqui para eu poder voltar, né? Para consertar alguma coisa que às vezes não fica tão legal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse daqui, esse Edge, vou dar o Ring nele. Eu vou pegar mais uma, baixar mais esse também. Senão vai dar muita diferença. Modelagem desse tipo de objeto, assim, é algo que a gente tem que ter paciência, né? Tem que ir mexendo, tentando visualizar a melhor solução. Tipo, se eu já tivesse feito isso daqui algumas vezes, já mais ou menos, depois que você faz uma vez, você já sabe qual o caminho tomar. Mas se você nunca, né, a primeira vez que está modelando algum objeto desse tipo, realmente já fica um pouquinho mais complicado mesmo. Depois que vocês fizerem uma vez, for fazer de novo, vocês vão ver que vai sair rapidinho, né? Porque já foi feito. Então vocês vão saber a sequência correta. Todo esse problema aqui dá porque essa parte aqui tá junto, né? Se tivesse uma subidinha aqui também, na borda, aí já ficaria bem mais fácil. Então vamos lá. Vou pegar esse Edge, o segundo. Ainda vai ficar uma bordinha, mas tudo bem, tá? Vou pegar o ring dele. Deixa eu ver. E aí, eu vou apagar isso daqui. Pronto. Apaguei. Agora eu pego a borda de cima, que ficou. E dou o cap para fechar. Beleza. O cap está feito. Deixa eu ver se eu criar alguns segmentos aqui para poder dar aquele movimento que tem depois. Eu vou criar esses segmentos com o inset. Não vou precisar de muitos, não, mas 2 tá bom. Só para ter como movimentar, por exemplo, isso daqui, ó. Essa parte.
Acho que por aqui deve dar. Vamos jogar o Mesh Smooth para ver? Vamos ver. Engana, né? Tá. E agora eu vou jogar o FFD 444. Só para poder moldar um pouquinho mais essa parte aqui de cima. Mais ou menos isso. Até mais baixo aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Exagerei. Aqui. Dá uma puxadinha pra cá. Ele não ficar tão redondo, né? Ficar mais ovalzinho. Bom, engana, né? Agora eu vou tentar movimentar esse meio aqui. Deixa eu ver. Vou voltar aqui no Editable Poly. Vamos usar o Soft Selection. Não sei como vai ficar ainda, mas vamos ver. É. Deu pra... Teria que entrar mais aqui agora. Vamos ver. Talvez se chanfrar. Vamos fazer teste. Eu não gosto de fazer a modelagem desses exercícios, por exemplo, antes de passar para vocês, para eu realmente ir vendo aonde a gente vai tendo mais dificuldade, o que vai acontecendo, tá? Por isso que às vezes eu tenho que parar para pensar um pouco. Beleza. Deu um formato bacana. Vamos continuar. Agora a gente vai para a parte do pé. Então, esses detalhezinhos aqui que ressalta, eu vou fazer depois. Então, a gente vai só vem reto, vira e desce. Vamos lá. Deixa eu mover mais para cima. Ele é mais ou menos um terço do tamanho. Então, mesmo esquema. Ó. Vou vir com leite. Parece que ele vem reto. Dá uma ajeitadinha nesse bezier aqui. Vamos ver se esse perfil funciona. Esse tipo de modelagem já dá bem mais trabalho, né? A gente tem que ir mexendo com formas que a gente não tem referência. E aí, às vezes, acaba dando dor de cabeça mesmo. É normal. Tá. Vamos só engrossar um pouco mais aqui esse meio. Vou deixar ele para visualizar. Aqui eu posso aumentar tudo. E depois eu posso diminuir um pouquinho, ó, essa parte aqui. Mais ou menos isso. Legal. Vou jogar o shell nele também. Deixa eu já aumentar o número de segmentos aqui, né, para ele ficar mais redondinho. Mas ele já está fechado, nem
teria necessidade de jogar o shell. E só conferir que aqui embaixo ele é bem fininho. Eu deixei o meu mais gordinho. Então vamos abaixar isso daqui. Isso. Joia. Descer tudo aqui. Beleza. Agora vamos continuar. Então a gente vai ter um ressalto nessa parte e um outro nessa parte aqui. Então como que a gente vai fazer isso? Ó, vou transformar isso daqui para poly e vou jogar segmentos nessa parte aqui. Ó. Então vou dar o connect, vou jogar 2, que é o que eu preciso, mais ou menos nessa distância, né, entre um e outro, e vou deslocar eles aqui em cima. Vamos ver, encostado ali. Opa. Nessa parte. Beleza. Seleciono os polígonos. E aí eu vou dar o extrude. Lembrando, ó, local normal. E aumento aqui. Posso pegar esses polígonos aqui, por exemplo. Mover eles mais para cima um pouquinho para dar o encaixe aqui certinho. Beleza. Aqui embaixo a mesma coisa. Como eu já tenho, né, esses polígonos aqui, eu posso pegar, por exemplo, nessa faixa aqui e dar o extrude da mesma maneira. Beleza. Aí agora a gente tem esse apoio aqui para o pé. Muito simples. Ó, a gente vai fazer só um círculo, né, um shape do círculo. Aqui. Só que ao invés de círculo, ele é mais ovalzinho, né? Menor aqui, menor aqui. Não é desse lado. Só rotacionar ele por do lado certo aqui. Aqui. Isso. E aí a gente liga o Enable em Render. Só que tá tão grande assim. Pera lá. Mais ou menos assim. Deixa eu ver. Isso. Aí tem que ajustar aqui para ele ficar mais ou menos no formato daquele ali. E aí, rotaciono ele um pouquinho para cima. Opa. Joia.
E por último a gente tem essa pecinha aqui. Nessa pecinha, ó, o que que acontece? Vou dar mais um Edit Poly aqui. Tem uma parte ali que está meio afundada. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir um pouquinho esse Mesh Smooth. Imaginar que a gente vai sair com ele por aqui. Então, vou selecionar esse vértice aqui, ó. Vou dar um chamfer nele para criar esse pedacinho. Que ele é meio afundado, né? Então, eu pego o vértice, chamfer. Vamos ver como fica. Eu tenho que fazer isso antes. Espera aí. Deixa eu voltar. Eu vou fazer isso no Edit Poly antes do Mesh Smooth. Senão depois eu vou ter problema ali. Não, depois eu vou ter que jogar outro Mesh Smooth por cima, né? Então eu faço nesse antes aqui. Mais ou menos isso. E dou um extrude para dentro aqui para ele. Vamos ver como fica, né? Um pouquinho menos em C. Vamos voltar. Então aqui, um chamfer e o extrude. Nossa. Polígono, né? Isso. Bem mais ou menos. Né? Só para fazer um buraquinho ali. E depois é um cilindro que a gente vai colocar ali. Nessa parte. Vou rotacionar ele no local. Um pouquinho maior, né? Mais fino. Só, né? Esses frisinhos que tem aqui, ó, a gente pode fazer daquele mesmo jeito, ó. Vai ser duro achar aqui onde é, mas 2 na borda, 2 aqui e 2 no meio. Ó, eu vou fazer aqui em qualquer lugar, só pra gente ter isso daí, ó. Então, tipo, seria esse daqui, no próximo, depois aqui em cima, vamos pegar esse daqui e o de baixo. Depois aqui no meio, a gente vai pegar esse daqui. Se eu der o loop aqui, acho que ele vai pegar tudo lá para cima. Mas aí a gente só tira depois dele. E esse.
E com o Alt, né, eu vou tirar os que eu não quero. Beleza. Aí, mesma coisa, ó, eu pego, Create Shape, enorme, e diminuo mais ou menos isso. Então, vamos jogar a corzinha. Branco aqui. Preto no shape. Vamos ver como ficou isso renderizado, que a gente não renderizou nenhuma vez ainda. Vamos ver. Maravilha. É isso aí, então. Um pouquinho mais trabalhoso, né? Um pouquinho mais complicado, mas o resultado é esse daí. E vamos para o próximo.